Olá, pessoal! Dando prosseguimento à nossa série de videoaulas, hoje nós iremos ver estruturas de repetição. Na aula de hoje, eu irei mostrar para vocês, basicamente, uma introdução desse importante assunto quando se fala em linguagem de programação. Bem, eu começo com a seguinte indagação. Como que a gente poderia escrever um programa que imprime na tela 10 vezes a mensagem Oi Mundo? Pelo que nós sabemos até o momento, bastaria a gente escrever 10 prints tendo a mensagem Oi Mundo como argumento. Então, com isso, a gente poderia exibir 10 Oi Mundo para o usuário. No entanto, como vocês devem perceber, essa não é uma estratégia tão inteligente. Ou seja, isso é muito ruim. Então, imagine se a gente aumentasse essa quantidade para 1 milhão de vezes. Com isso, a gente pode perceber que isso se tornaria inviável escrever dessa forma. Então, para enfrentar este problema, nós temos as chamadas estruturas de repetição. Mas do que se trata essas estruturas? As estruturas de repetição, ou laços, ou ainda loops, permitem que o programador especifique uma sequência de instruções que deve ser repetida. Então, se em um determinado trecho de código que vocês estão codificando, se vocês observarem que há uma necessidade de repetir, ou seja, ele tem que ser executado uma série de vezes, a gente poderia utilizar os laços de repetição para fazer essa determinada função. Em Python, a gente tem basicamente dois tipos de laços. E são esses dois tipos de laços que nós estudaremos nessa e nas demais videoaulas. O primeiro laço de repetição que nós temos é o laço de repetição for. E o segundo é o laço de repetição while. Por enquanto, vocês não precisam se preocupar com essas duas nomenclaturas, o for e o while, porque eu irei mostrar cada um deles separadamente em uma outra videoaula. Lembrando que a escolha da estrutura de repetição que é mais adequada para o seu contexto vai depender muito do problema que a gente deseja solucionar. Então, de acordo com o problema, a gente vai saber qual a estrutura de repetição é mais adequada para aquele contexto. No entanto, antes de dar prosseguimento, falando do for e do while propriamente dito, a gente precisa ver uma importante função em Python, que é a função range, pois a função range ela dá suporte para a utilização do laço de repetição, principalmente do laço de repetição for. Então vamos observar. Bem, a função range é uma função pré-definida em Python e é usada para contar. Então, quando a gente quer gerar uma sequência de números, ou seja, uma espécie de contagem, a gente utiliza essa função. A função range ela pode ter 1, 2 ou 3 parâmetros. E de acordo com essa quantidade de parâmetros, ela vai ter um funcionamento diferente. No primeiro exemplo, é a função range com apenas um parâmetro. Então, a gente basicamente iria passar apenas um valor como argumento. Então, aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Se eu faço, por exemplo, range 100, qual seria o resultado dessa função? Se a gente, trazendo para o contexto de contar números, seria 0, 1, 2 até 99. Então, vocês podem perceber que a função range não finaliza em 100, e sim em 99. Então, é importante que vocês tenham em mente que a quantidade de valores o último valor que será exibido seria o valor passado pelo argumento, ou seja, o 100 menos 1, então seria 99.
ou seja, o número 100 não conta, e sim o antecessor, ou seja, 100 menos 1. Mas se a gente observar, de 0 a 99, nós temos 100 valores. Então, 100 também ele está especificando isso, serão gerados 100 valores, sendo que o último valor é esse valor 100 menos 1. Então, nesse outro exemplo, range passando 150, como vocês já devem perceber, iria gerar 0, 1, 2, aí assim segue sucessivamente, e o último valor seria 149, já que é 150 menos 1. Bem, o outro tipo é o range, passando o início da faixa, ou seja, quando ele vai iniciar, qual número que ele vai iniciar a sequência, e o fim da faixa, ou seja, o valor que irá finalizar a sequência. Então, por exemplo, range de 0 a 10, a gente teria iniciando em 0, aí vai 1, 2, até 9, que é o 10 menos 1. Seguindo, nós temos o range 5 e 21, ou seja, a contagem inicia por 5 e segue até o 21 menos 1, que seria o 20. Então, perceba que o primeiro argumento indica o número que vai iniciar a sequência. E, por fim, temos o range de 3 argumentos, onde nós temos que passar o início da faixa, ou seja, em que número vai iniciar. Temos que passar, como segundo argumento, o fim da faixa, ou seja, quando vai finalizar, e o incremento. Percebam que nos exemplos anteriores, a gente não passou esse terceiro argumento, então o incremento padrão é 1. Então, a contagem vai ser realizada da seguinte forma: 0, 1, 2, por exemplo. Então, a gente percebe que entre o 0 e 1, a gente temos apenas a diferença de uma casa, né? Então, está contando de 1 em 1. Mas eu poderia alterar isso para contar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 e por aí vai. Então, por exemplo, se eu indico 0, 100 e 1, vai começar em 0 e vai finalizar em 99, que é o 100 menos 1, e ele vai contar saltando de 1 em 1, ou seja, 0, 1, 2. No outro exemplo, eu estou especificando 100 como início da faixa, 200 como fim e o incremento de 2. Então, agora vai contar de 2 em 2. Então, por exemplo, nós teríamos 100, 102, 104. E, nesse caso, vai finalizar, na verdade, não vai finalizar no 200. Vai finalizar no 198. Então, observem que esse valor aqui está errado. Nesse caso aqui, seria 198. Nunca deve finalizar no valor que é passado como argumento, e sim no anterior. Seja o incremento 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, perceba que agora, para esse exemplo, ele está contando de 2 em 2. Por fim, nós temos um outro exemplo, né? Onde eu indico que o início da faixa vai ser 100 e o valor da faixa é 0 e o incremento é de menos 1. Então, perceba que aqui agora eu estou gerando uma sequência de números, mas em ordem decrescente. Então, é como se eu contasse em ordem decrescente. Então, eu teria, por exemplo, 100, 99, 98 e finalizando no 1, ou seja, ele não deve finalizar no 0. Deve finalizar no antecessor dele, no caso o 1. Se eu quisesse finalizar no 0, eu teria que passar aqui como fim o número menos 1. Bem, então na aula de hoje foi isso. Na próxima aula a gente vai conferir de fato a estrutura de repetição for.